Vamos entender o batismo? A necessidade do batismo? A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. A gente vê que foi estabelecido o batismo como um ritual. O batismo de João era o batismo de arrependimento de pecados. Então, quem procurava João para se batizar era alguém que estava arrependido do seu pecado. Eram pecadores arrependidos. E eles eram batizados para arrependimento dos pecados. E a gente vai ver que Jesus, que não tinha pecado, procurou João para se batizar. E a gente vai se perguntar por quê? Primeiro, porque Deus estabeleceu que deveria ser assim. Deus estabeleceu que Jesus deveria se batizar. Mas por que Jesus deveria se batizar um batismo de arrependimento de pecado? Primeiro, Jesus foi se batizar por identificação com a natureza humana, porque ele nasceu de mulher, ele nasceu homem e nasceu na natureza humana. Mas é um batismo de arrependimento. A gente vai ver lá na Bíblia, lá atrás, Ezequiel, Daniel, Jeremias, que muitas vezes eles tinham autoridade para se arrependerem pelos pecados dos seus antepassados. Então a gente vai ver Jesus sem pecados indo se batizar. A gente vai ver até que João, ele meio que não queria batizar Jesus, mas Jesus diz: importa que se cumpra plenamente a vontade do Pai. E ali João aceita batizar Jesus, né? E a coisa interessante é que quando João está batizando Jesus, a gente vê a presença do Espírito Santo e a gente vê que Deus fala do céu: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. A gente vê a presença da Trindade Divina durante o batismo de Jesus por arrependimento de pecados, que é onde começa o ministério de Jesus. Por que ali começa o ministério de Jesus? Jesus tinha uma missão. Como o próprio João descreve, quando João encontra Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus era tirar o pecado do mundo. Então Jesus não tinha pecado, mas quando ele vai por identificação com a natureza humana, passar pelo batismo de arrependimento de João, é como se ele assumisse sobre si a culpa dos pecados de toda a humanidade. Então, aquele momento do batismo de Jesus, ele assume o pecado de todos nós. E ali ele começa a sua missão: caminhar até a cruz, onde ele paga o preço pelo pecado de todos. Entenda, a morte, ela tem poder sobre o pecador. Jesus não tinha pecados. Mas a partir do momento que ele assumiu a culpa por todos os nossos pecados, ele vai caminhar para a morte, para pagar, porque ele tem sobre si pecados de todos nós. Os nossos pecados de soberba, de independência de Deus, de desobediência, no momento daquele batismo, foram colocados sobre Jesus. Então ele simboliza um arrependimento pelo pecado da natureza humana. E a gente vai ver através do apóstolo Paulo ele dizer que o batismo, porque nós temos dois tipos de batismo, tá? O batismo de João, que vem antes de Jesus, e o batismo de Jesus. Como é esse batismo? Paulo mesmo explica. Porque nós somos batizados com ele na sua morte. A nossa velha natureza é sepultada no batismo de Jesus. Nós somos sepultados na morte de Jesus. Então, o batismo de Jesus, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele simboliza o sepultamento da antiga natureza pecaminosa do homem. E quando você levanta nesse batismo, é como se você ressuscitasse com ele. E simboliza um novo nascimento. Porque ele diz que teremos que nascer da água e do Espírito. Então, o batismo de Jesus simboliza esse sepultamento da natureza velha humana, a natureza de pecado, o sepultamento definitivo e a nosso nascimento para uma nova vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso simboliza o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simboliza uma nova vida. Ele simboliza um pacto, uma aliança de matrimônio. É como um casamento hebreu. Como era o casamento hebreu? Quando Maria ficou grávida, né, que o Espírito Santo colocou Jesus dentro de Maria, ela já estava casada. Porque no casamento hebreu você casa, mas você fica 1 ano sem ter intimidade. Então, depois de 1 ano, você tem as bodas, que é a festa de consumação daquele matrimônio. O batismo de Jesus simboliza
esse ritual, esse ato de matrimônio, em que nós assumimos esse compromisso de matrimônio com ele, e no final, quando ele voltar para buscar a sua noiva, a sua esposa, então será realizada as grandes bodas do Cordeiro, o casamento definitivo com a sua esposa, com a sua igreja, que somos nós, que escolhemos nos batizar para assumir esse compromisso, sepultar o velho homem, nascer novamente e estabelecer um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus Cristo de matrimônio. Então se eu não me batizei, eu não sou salvo? Não, a gente vai ver lá na cruz que o ladrão que estava do lado de Jesus, ele reconheceu Jesus como Deus, e o que o Senhor disse para ele: ainda hoje você vai me encontrar no paraíso. Significa, se alguém que está morrendo, está no leito de morte e aceitou a Cristo, ele é salvo sim, ele é salvo. Apenas ele não fez esse compromisso de matrimônio, mas eu te desafio, se você não é batizada, a se batizar, tá bom? E assumir esse compromisso de matrimônio com Jesus.